Opa, e aí? Trazendo obra nova no canal, e dessa vez não é do mundo Murin, e nem do estilo de fantasia, e sim do estilo de jogos. E uma obra bem engraçada, e eu espero muito que vocês gostem. Eu não vou enrolar muito, então já vou pedindo seu joinha, se inscreve, ativa o sininho e vai pegando seu chá ou café e bora ler essa obra junto. Está à procura de liberdade, romance ou talvez uma aventura? Então esse é o jogo perfeito para você. Esse é Chrono Life e ele lhe dá boas-vindas. No momento seguinte, um cara diz: "Sai daqui, seu fudido!" No grupo seguinte, desculpa, o grupo de caça não aceita amadores. E até uma criança desdenha, dizendo que o equipamento dele é um lixo. Então, em meio àquela multidão, o nosso prota ele diz: "Nossa, que merda!" No meio daquela cidade, o prota diz que esse jogo é muito injusto. E foda-se esse jogo, é um completo lixo. Enquanto ele continua xingando o jogo, as pessoas em volta se perguntam qual seria o problema dele. E alguns cogitam o fato de que ele esteja assim, talvez por não conseguir se juntar a um grupo de caça. Enquanto o prota continua reclamando, uma pessoa de cabelos rosas se aproxima, pedindo licença logo em seguida. E de uma forma bem fofa e chamando muita atenção, o prota fica até sem graça. E ela em seguida convida ele para um grupo. E ele suando frio, ele pensa instantaneamente que Chrono Life é bom demais. No meio da floresta, ela elogia dizendo que ele é incrível. Enquanto o prota diz que isso não foi nada demais. Na verdade, ele recebeu só alguns trocados ontem e ele gastou bastante. Como se fosse algo para se vangloriar. Enquanto ela diz uau, perguntando há quanto tempo ele tá nisso. E ele responde dizendo, para que ela não fique surpresa, porque ele comprou o máximo de pacotes que podia. Ele comprou o pacote para iniciantes de 55 mil won. Adendo, ó. 55 mil won é equivalente a 227 reais. É uma boa grana. E ele continua dizendo que até mesmo a espada de 2 gumes do cavaleiro veio dentro de um pacote. Enquanto ela se impressiona com o protagonista, dizendo que ele era muito legal e realmente ele se parece com um herói de conto de fadas. E nesse momento o prota entra em choque, pensando no futuro deles dois, num pequeno romance evoluindo para um casamento. E assim formando sua linda família, se perguntando qual seria o nome que ele daria para suas filhas. A sua companheira vai se aproximando e ela diz que finalmente eles chegaram. Só que o prota olha pros lados e, bem, eles estão no meio da floresta, então onde eles chegaram? E aí, em seguida, ela esfaqueia o prota, passando a tramontina nele. Obviamente, por se tratar de um ataque surpresa, foi um ataque crítico. E o prota no chão se pergunta por que ela fez isso? Por que ela fez isso tão de repente? E logo em seguida o prota chega a uma conclusão. Não, não é minha arma, é? E ela responde dizendo que ela não precisa de um item lixo desses. O prota fica em choque novamente, mas não dessa vez por causa do amor. Ela continua dizendo que na verdade ela atrai todo mundo para esse caminho na floresta e depois mata. O prota pergunta se o grupo de caça era uma mentira e ela afirma que sim. Perguntando logo em seguida por que ela formaria um grupo com ele. Olha os itens dele, é uma total perda de tempo. E olhando para a roupa dele, ela supõe que ele deve ser um pobre e um perdedor. E ela não consegue nem imaginar encontrar ele na vida real. E finalizando que, como ele comprou o conjunto guerreiro iniciante, os seus pais devem ser mendigos. O prota finalmente caindo na real. Ele diz que chega, ela passou da linha. No entanto, contudo, porém, o nosso prota é transpassado pela faquinha tramontina dela facilmente. E ela com um tom irônico pergunta do que ela tava falando mesmo? O sistema notifica ela, dizendo que as condições foram alcançadas e a transição para a classe oculta começou. E com isso, seus cabelos que eram rosas começam a ficar negros. E quando a transição finalmente acaba, seus cabelos são totalmente pretos e 2 asas aparecem em suas costas. E com isso, ela desbloqueia a classe oculta Deus da Vida. E ela comemora dizendo que finalmente ela conseguiu 1000 pessoas. Logo em seguida, ela se espreguiça, dizendo que realmente o caminho foi árduo. E dizendo que agora só falta a missão final. Olha que desgraçada. Nesse dia, o prota aprendeu uma lição muito importante. Que ali, o que prevalece é a lei da selva. E com isso, o personagem dele faleceu. Na cidade dos iniciantes, o prota recebe uma notificação primeiro, dizendo que ele vai ressuscitar numa área segura.
E com isso, o personagem dele é ressuscitado. E no momento que ele é ressuscitado, ele vai lembrando das últimas memórias que ele teve antes dele morrer. A desgraçada que traiu ele pelas costas, os grupos que recusaram ele, e até a criança que xingou ele por ter uma armadura muito ruim. E com isso, ele começa a chorar muito. Com muita raiva, ele pega o martelinho de aprimoramento e tenta aprimorar a sua espada, pensando que é o único jeito de ficar mais forte. Mas como eu posso dizer isso? O aprimoramento falha e com isso o equipamento é destruído. O Pro tá bastante determinado. Ele tenta então utilizar o aprimoramento nas suas luvas. E as luvas são destruídas. E durante esse meio tempo ele tentou aprimorar tudo que ele tinha. Só que quando um equipamento quebra uma vez que é aprimorado, ele simplesmente deixa de existir. O resultado disso é que o Prota não tem nada, nem pra vestir. Pensando que esse jogo é muito pay to win, é uma merda. Alguém com um pouquinho de dó do Prota joga um graveto pra ele, que é uma arma básica pra iniciantes. O Prota não entende aquela situação, e aparentemente aquele era também um novato. E ele se pergunta, qual é desse personagem emoticon? A aparência dele parece que é um novato. Ele continua pensando que, sem chance, ele tá realmente dando isso? Ele dá uma olhada de novo pro personagem genérico e ele pensa, pelo jeito sim. Enquanto o Prota pensa que até um noob ficou com pena dele. Mas não é pra menos, né? Ele quebrou todos os equipamentos e o que o restou só foi a cueca dele. Sem a chance de perder muita coisa, o Prota aplica um aprimoramento no graveto. O graveto aprimora. Ele tenta mais uma vez. O graveto aprimora. E naquele momento o Prota se pergunta por que dá certo com um item horroroso desses. Então ele tenta novamente aprimorar. O aprimoramento é bem sucedido. Ele vai aprimorando várias vezes seguidas. E ele pensa que quanto maior o nível de aprimoramento, maior a chance de falha. E o dia inteiro se passa ele aprimorando. Ele segurando o martelinho de aprimoramento, ele pensa que mais cedo ou mais tarde vai quebrar mesmo. Mas ele tava suando muito frio e engolindo seco, ele aprimora uma última vez. E com isso, aprimoramento bem sucedido, ele consegue atingir o último nível de aprimoramento de um item. Em outras palavras, ele conseguiu um graveto de aprimoramento máximo. E o Prota se pergunta, como assim mais 99 de aprimoramento? Qual é o sentido disso? O Prota pensa que aprimorar 10 vezes, a chance de ter outro sucesso é menos de 5%, então isso não faz nem sentido. Enquanto ele vai raciocinando, ele vai deixando quase cair sua vareta no chão. Ele consegue segurar, só que o pau, e simplesmente causa uma explosão enorme, varrendo tudo na sua frente. A porrada foi tão forte que o Prota nem entendeu o que aconteceu. As pessoas ao redor se perguntam o que aconteceu. Outras pessoas cogitam o surgimento de um dragão. Todo mundo naquele local estava em desespero. E o Prota simplesmente não sabe como reagir. Ele congelou. Ele não entende o que estava acontecendo nesse dia. Naquele momento, um dos registros recordes do Guinness foi registrado dentro da história de um jogo VR. Uma notificação aparece pro Prota. Ele matou um jogador. Sua notoriedade aumentou. E o recorde registrado foi o maior número de jogadores que tomaram um game over em um único momento. E com isso, milhares e milhares de notificações aparecem pro Prota, dizendo que sua notoriedade aumentou. E o recorde registrado foi de 850.617 jogadores eliminados. O Prota ainda continua sendo inundado com as suas notificações, mas naquele momento ele se levanta com um sorriso na cara. Lembrando do que aquela desgraçada tinha dito. Aquela frase que dizia que seus pais eram mendigos. Naquele momento, o sorriso fica maior ainda. E ele pensa que ele aprendeu a pagar seus estudos com sua vida. Mas se tem uma coisa que ele aprendeu de verdade nesse jogo, o que prevalece é a lei da selva. Enquanto ele segurava aquele graveto mais 99, ele diz, agora eu sou a lei da selva. A gente volta em algumas memórias do Prota. Pensando no passado, ele pensa que, na verdade, não era ninguém. Uma pessoa com cara genérica, uma altura comum. Ele não se destaca nem nos estudos, nem nos esportes. Explicando que sua vida em termos de jogo, vamos dizer que ele tá por volta dos bronze 4. Uma pessoa na média. Porém, no jogo, é uma outra história. Ele esbarra com alguém. Esse mesmo cara diz, ei, você quer arrumar briga? A NPC do lado dele disse pra deixar ele, porque tá assustando ele.
Enquanto o Prota é puxado pela gola, ele realmente pensa novamente que nesse lugar ele pode ser uma pessoa completamente diferente. Então ele xinga o cara, dizendo que a cara dele é feio pra cacete. É claro, o cara não gostou nem um pouco do que o Prota falou e ainda assim o Prota bateu aquela vareta na cara do bombado. Logo em seguida, perguntando pro Prota se acha mesmo que aquilo vai fazer algum efeito. No segundo seguinte, ele foi evaporado do lugar. E o Prota pensa que diferente do mundo real, ali ele pode ser forte. Não, melhor ainda, ele é o protagonista. E como felicidade de pobre dura pouco, um aviso aparece dizendo que a durabilidade da arma dele tá baixa. Mostrando que ele só pode utilizar aquela vareta mais 3 vezes. E o Prota eu acho que não fica muito feliz com essa notícia. No meio da cidade, no beco, ele leva a vareta e olha sinistramente pra vareta. E bem, o status dele não é pra menos, ele só pode utilizar mais 3 vezes. Enquanto ele diz, porra, só 3 vezes? A única coisa que ele queria é vingar aqueles que o menosprezaram. E claro, se vingar daquela maldita garota. Ele se levanta e diz, beleza, ele já sabe onde tem que ir. No Vale dos Mortos, onde o chão é acobertado por caveiras, o nosso Prota passa por cima, seguindo seu caminho em cima dos crânios. E lá aparece o boss. Aquele era o dragão de 2 cabeças que surge do chão. O grande dragão, intitulado mais forte de Chronolife. Esse era Ouros, o dragão de 2 cabeças. E o mesmo fala como um mero humano com uma vida efêmera ousa cruzar a fronteira dos mortos. Ele continua dizendo com uma voz imponente que esse era a encruzilhada onde a vida e a morte se interceptam. E ele é um humano tolo. E por isso ele deve sofrer em desespero. Um ataque se segue e uma cabeça delas foi deletada. Só um pequeno silêncio e o Prota diz que, afinal das contas, deve bastar 3 ataques. Pra que agredir? E quem desespera desse jogo é o dragão, dizendo que espere um pouco. O Prota fala pra ele desembuchar logo. O dragão diz então, ele tem uma coisa pra dizer, se ele conseguir esperar um pouco. Mas o Prota diz que ele simplesmente chamou ele de tolo. O dragão tenta se explicar dizendo que esse foi o roteiro programado, ele não teve escolha. E meio que se destinando ao Prota como senhor e que deve ter algum mal entendido. E o dragão logo pergunta quem diabos é ele. O Prota não se importa muito com essa pergunta e ele diz, sei lá cara, só para de encher o saco e morre. E antes do golpe final, o dragão pede por misericórdia, dizendo que ele tem uma coisa pra falar ainda. Bem, o golpe é efetuado e metade do planeta explode. Brincadeiras à parte, o dragão fica com uma cara de... Acho que deu pra entender. O Prota fica meio bravo, dizendo que ele só tem mais um ataque. E se a durabilidade não fosse um problema, então o dragão diz... Durabilidade? Por acaso você tem um problema com durabilidade? Se ele tiver problema com isso, ele pode ajudar. E antes da última paulada, aparece uma notificação pro Prota, dizendo que o contrato de 2 cabeças Ouros, o dragão mais forte, deseja entregar sua alma. Perguntando pra ele se ele aceita essa missão. O Prota indaga o dragão o que deveria ser isso. E o dragão responde com uma outra pergunta. Por um acaso, ele já ouviu falar sobre uma espada ego? O Prota pergunta o que deveria ser isso. O dragão diz que é meio difícil explicar, mas colocando de uma forma mais simples, ele vai fundir sua alma e seu corpo na arma, se tornando um só. E assim que sua arma possui um ego, ele vai evoluir para uma espada de ego, resultando assim em uma durabilidade infinita. O dragão tenta continuar sua explicação, mas a partir do momento que ele explicou que a durabilidade se tornaria infinita, o Prota começou a coringar no meio do nada. O dragão pergunta pra ele se ele gostou da sugestão, mas os dois começam a rir. E quando o Prota termina de rir, diz que nesse ritmo o enredo vai completamente mudar. Ele tinha até desistido de se vingar, mas com durabilidade infinita é uma história completamente diferente. E com esse sorriso psicótico do Prota, a única coisa que o dragão desejava agora naquele momento era a sua mãe. E o Prota, muito feliz, ele diz que vai fazer esse contrato. Um círculo mágico aparece e o dragão em sua frente começa a sumir. Uma notificação aparece dizendo que o corpo de Ouros desapareceu e sua alma se infundiu na sua arma. E assim, um graveto de nível 99, ranking ego, teve sua durabilidade estendida infinitamente.
E para fazer um test drive, um montão de monstros veio em sua direção, querendo vingança pelo seu mestre Urus. Todos aqueles monstros desejavam a vingança do mestre Urus. E esse era o exército de Urus. E o Prota sorrindo diz que é exatamente isso. E ele vai se vingar com certeza. De volta à cidade, uma placa foi emitida à procura de um ser estranho. Um soldado anuncia dizendo que a recompensa de um rank SS foi emitida. E essa pessoa matou mais de 800 mil pessoas em um dia. Dizendo que essa é a maior sequência de PK conhecida, e esses cartazes de procurado foram distribuídos em 12 reinos e 3 continentes pelo mundo. E a recompensa é de 1 bilhão de ouro. Todos ali ficam espantados, principalmente com a quantidade de recompensa. Uma cavalaria chega ao local. As pessoas ao redor se perguntam se eles eram guardas reais. Quando uma pessoa pede atenção, dizendo que aquela era a Sentry, a intitulada mestre da guilda sagrada, Sentry. Mais pessoas importantes chegam na região, e esse era Surro, mestre da guilda da linhagem da Cruz. Outra mestra de guilda aparece, e esse era Abracadabra. Bem, continuando, a feiticeira mais forte da família real e também mestre da guilda da Terra Santa. Mais um mestre da guilda se apresenta como Hong, mestre da guilda Robin Hood. Mais uma guilda se apresenta, e esse era o rei do castelo Arden, o Olho de Falcão, mestre da guilda da Justiça. E com isso, todas as 5 melhores guildas do jogo estão reunidas em um único lugar. A Guilda Sagrada, Linhagem de Luz, Terra Santa, Robin Hood e Liga da Justiça. Tô brincando, é só a Guilda da Justiça. E esse é a primeira aliança feita entre os 5 melhores guildas do mundo. Mestre da Guilda Justiça se pronuncia à frente, dizendo que como líder da Guilda União Mundial, ele declara guerra contra o Erdion do Matador de Jogadores. De volta ao Prota, que olha diretamente ao seu graveto com durabilidade infinita. Ele olha fixamente e começa a rir no meio do nada. Só que ele é logo interrompido por um dragãozinho que surge do graveto dele, dizendo, olha, parece que ele tá de bom humor. E o Prota toma um susto, perguntando logo em seguida por que um graveto tem uma cabeça, e perguntando quem ele era. O dragão explica que é ele, o dragão Urus, de 2 cabeças. O Prota pensa, era o Urus? O dragão explica que sim, e como ele disse antes, agora sua alma se tornou um com a espada. Ele não tinha explicado isso antes? O Prota afirma que sim, mas é aquela coisa, né? O dragãozinho, ou o projeto de dragão, continua falando que essa é a opção mais clássica para armas de ranking ego, sendo ele a única pessoa que consegue ouvir ele, enquanto o Prota fica mexendo no dragãozinho. Ele responde logo em seguida que, bem, ele meio que entende, mas ele pergunta onde é que tá a outra cabeça, já que ele é o dragão de 2 cabeças. O dragão, ele se vira e diz, ué, sua outra cabeça? E nem mesmo ele sabe onde foi parar sua outra cabeça. Um papel cai no meio dentre eles dois. O Prota pega ele do chão e se pergunta o que seria isso. E era um papel de procurado por 10 bilhões de gold. Na verdade, o que estava acontecendo é que esse papel estava por todo lugar. Tava literalmente chovendo papel de procurado por ele. Em cada canto, em cada esquina tinha um papel com procurado com a cara dele. Enquanto o dragão fica orgulhoso, dizendo que ele derrubou 800 mil pessoas com um único golpe. Ele não consegue nem chegar perto disso. Além disso, a recompensa de 1 bilhão de ouro, quer dizer, 1 bilhão de dinheiro de verdade, não é? Que chique. O Prota fica surpreso, dizendo que uma personagem A como ele pode usar realmente palavras como dinheiro de verdade. Porque chega a ser estranho uma pessoa ou um IA como ele utilizar palavras não relacionadas a esse mundo. E o dragão responde dizendo que quem se importa, ele já morreu mesmo. Perguntando logo em seguida, a propósito, o que ele pretende fazer agora de agora em diante. Tem uma recompensa dessas pela sua cabeça, vai fazer todo mundo ir atrás da sua cabeça. Então ele faz uma proposta, que tal eles erradicarem todos os humanos agora mesmo? Prota pensa na paulada que ele deu há alguns dias atrás. E olhando os papéis no chão de procurado, ele pensa que de alguma forma essa sensação não é tão ruim. É como se ele tivesse se tornado uma celebridade. Então ele diz que já que as coisas acabaram assim, ele vai ter que ir de PF. O dragão não entende o que seria o PF. O Prota responde dizendo que PF é perdedor escondendo sua força.
É quando uma pessoa extremamente forte finge ser um fracassado para esconder o quão forte ele é. O dragãozinho indaga por que ele faria isso. Transformaria em uma vida monótona e ninguém ia procurar ele. E o Prota responde que ele realmente não sabe de nada mesmo, dizendo que vai realmente ser divertido. Até porque ele não viu algo assim antes. Aos olhos dos outros, ele parece ser um frangote, mas na verdade ele é o protagonista. Isso não é legal? Enquanto o Prota continua seu discurso, ele é flechado pelas costas. O dragão fica incrédulo, enquanto o Prota vai sentindo a flechada que tomou pelas costas, e quando ele cai finalmente no chão, o dragão grita por ele. Com flechas de gelo, um arco de gelo, ele diz que acertou o alvo. Esse era o Olho de Falcão, comandante supremo da União das 5 Guildas. Vários soldados vão em direção ao Prota, cercando. O líder do comando se pronuncia, dizendo que, em nome do comandante supremo da União das 5 Guildas, ele ordena a eles prenderem o homem abominável que assassinou 800 mil pessoas. Todos respondem à sua chamada, dizendo que estão seguindo suas ordens. O dragãozinho fica desesperado, pede pro Prota se levantar imediatamente, porque esses humanos podem ser fracos, mas ele vai ter problemas se eles vierem todos de uma vez. E de fato, o Prota se levanta com uma flecha no peito. Em meio a toda aquela multidão, todos aqueles que estavam olhando pro Prota apontam suas armas. E o líder imediatamente pede para que todos eles ataquem ele, não dando nenhum tempo de respiração. Enquanto todos iam na direção do Prota, ele diz: "Eu retiro o que disse." Ele tira sua flecha do peito e diz que ele queria viver pacificamente como PF. E sorrindo maleficamente, ele diz que eles mesmos trouxeram sua falência. Uma explosão acontece, dava pra ver até fora da terra. Em meio a uma multidão de soldados derrotados, uma pessoa se levanta, e esse era o líder. Ele pensa que apenas em um instante, todos ali foram derrotados. E quando realmente ele olha ao seu redor, ele fica incrédulo, dizendo que a capital do primeiro reino, desapareceu. O Prota chega perto e ele fica realmente com muito medo. O Olho de Falcão, ele vai tirando alguma coisa do bolso, e esse era um cristal de invocação, que pode invocar quantos usuários ele desejar. Logo em seguida, ele quebra, dizendo: "Respondam meu chamado todos os membros da União. Teletransporte em massa." E assim, muitos e muitos soldados aparecem ao seu redor. Bem, são aproximadamente 3 milhões de pessoas ao seu redor que foram invocadas no mesmo lugar. Assim, sinceramente falando, não sei como esse servidor ainda não lagou. Mas fica a questão aí pra vocês. Logo em seguida, o Olho de Falcão ordena que todos eles ataquem ele. O Prota, olhando pro chão, ele pensa um pouco. E quando ele finalmente mexe sua vara, ele simplesmente varre metade do campo. O dragãozinho fica espantado. Mais uma mexida na vara, lá ele simplesmente varre metade do campo. Agora o pequeno dragão Urus fica lembrando das coisas que ele disse antes. Entre aspas, esses humanos podem ser fracos, mas seria um problema se todos eles viessem de uma vez. Fecha aspas. Esse deveria ser o senso comum. Urus pensa que não importa quão forte você seja, não dá pra lidar com milhares de pessoas de uma vez. A Guilda Mundial não é um oponente fácil, são um grupo de rankers espalhados por todo o mundo. Talvez o Urus perdesse mesmo que mobilizasse seu exército. E por isso o Urus pensou que seria melhor sair desse lugar. Só que ele entendeu completamente errado. As pessoas até poderiam se aproximar do Prota, mas uma varada e eles morriam. Não só eles, como todo mundo que estava atrás. Uma pessoa no backfront, a feiticeira mais forte da família real, Abracadabra, ela recita uma magia, e isso era o encantamento mágico de desintegração, magia ancestral da destruição. Brilhava radiante no céu, e ia em direção ao Prota. O Prota, olhando aquilo, ele diz que, realmente, esses nomes são bem fodas. Só que ele não tem nenhum. Deixa eu pensar um pouco. Ah, já sei. Então o Prota simplesmente ergue e grita: "Movimento pra cima!" A senhorita Abracadabra fica espantada, dizendo como é que ele quebrou a magia dela ancestral. Pega no meu pau. Logo em seguida, ela pede que os feiticeiros reais preparem para seu próximo comando. Ela dá uma olhada no Prota e percebe que ele simplesmente já estava levantando seu pequeno cajado. E ele grita: "Varapau!"
E simplesmente todos aqueles que estavam na sua frente voaram que nem a equipe Rocket. Nesse dia foi marcado pra história, o U versus 3 milhões. Um resultado que muitos não esperavam e muitos não queriam aceitar. E esse foi o resultado, um massacre total da Guilda União Mundial. Uma derrota mais que perfeita. O Olho de Águia fica murmurando que ele não consegue acreditar, ele não pode acreditar nisso. Como uma pessoa tem tanto poder? O Prota chega pertinho do Olho de Águia, dizendo que ele não matou ele de propósito. E por causa dele foi difícil controlar a sua força. O Olho de Águia pergunta o porquê ele não matou ele. O Prota responde dizendo, não é óbvio? Mais cedo, ele acertou uma flecha nele. O líder da União, o Olho de Águia, simplesmente fica em silêncio, tomando logo uma cajadada na cara. E como esperado, a batalha daquele dia se tornou um assunto popular entre as pessoas. Não só usuários do Chrono Life, mas também usuários de outros jogos e até mesmo pessoas que não tinham nem interesse em jogos ficaram sabendo dessa situação. O dragãozinho surge dentro daquele graveto, dizendo que o Prota é incrível. E o Prota responde, caramba, ele ainda tava aqui? Ele tinha se perguntado onde o dragãozinho tinha ido. Uma pessoa vai se aproximando do Prota. Ele se vira, observa a pessoa, e quando ele percebe, ele diz que, realmente, ele não matou todo mundo. Dizendo que parece que faltou uma pessoa. E a pessoa que estava em sua frente era nada mais, nada menos daquela desgramada que traiu o Prota. Ela dá um sorrisinho e pergunta a ele há quanto tempo eles não se veem, citando o nome dele como o Senhor Desleixado. É isso dessa obra por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram ajudar o canal, vocês agora podem apoiar ele. Desculpa pela demora, mas eu só tô tentando adiantar alguns vídeos. Na semana que vem tem mais, e não se esqueçam, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho. Porque semana que vem eu vou estar trazendo o Professor Falido. Por isso eu espero vocês no próximo vídeo, até mais.